Você já teve a sensação de que alguma coisa na sua vida está se repetindo, não exatamente igual, mas parecido o suficiente para te deixar desconfortável? Os mesmos tipos de problemas, as mesmas conversas, as mesmas decisões, levando sempre para lugares parecidos, como se você estivesse avançando, mas ao mesmo tempo não saísse do lugar. No começo isso parece normal, rotina, coincidência, mas e se não for? E se isso for um padrão que você nunca percebeu? Agora pensa comigo. E se a sua vida não estiver simplesmente acontecendo, mas sendo executada como um processo, como um sistema, como se cada dia fosse apenas uma variação do mesmo roteiro, e você estivesse vivendo dentro dele, sem perceber? Pode parecer estranho, mas o seu cérebro já faz exatamente isso. Ele transforma tudo em automático. Você não pensa para escovar os dentes. Você não analisa cada passo que dá. Você simplesmente repete, porque repetir economiza energia. Agora imagina isso em outro nível. E se não for só o seu cérebro? E se a própria realidade também seguir padrões, estruturas que se repetem, eventos que parecem diferentes, mas levam ao mesmo resultado, como se existisse uma lógica invisível guiando tudo, e você estivesse dentro dela? Já reparou como algumas coisas na sua vida parecem inevitáveis? Como se, não importa o que você faça, você acaba voltando para o mesmo ponto? As mesmas frustrações, os mesmos erros, as mesmas escolhas, com pequenas variações. E se isso não for falta de sorte? E se isso for repetição? Agora vem a parte mais estranha. Você já teve um déjà vu tão forte que por um segundo você teve certeza de que já tinha vivido exatamente aquele momento. Não parecido, igual, a mesma fala, o mesmo movimento, o mesmo segundo. E se isso não for só uma falha da memória? E se for um atraso, como se a realidade tivesse travado por um instante, e você percebeu algo que normalmente passa despercebido, um pequeno erro, um detalhe fora do lugar? Agora imagina o seguinte cenário. E se a sua consciência não estiver presa ao tempo da forma que você acredita? E se ela estiver sempre avançando, mas a realidade estiver sendo recalculada, reorganizada, reexecutada, até que algo diferente aconteça, como um jogo, onde você repete a fase até tomar a decisão certa? E talvez seja por isso que certas coisas na sua vida parecem tão difíceis de mudar, porque não basta viver, você precisa quebrar o padrão. Mas como você quebra algo que você nem sabia que existia? Talvez com consciência, talvez fazendo exatamente o oposto do que você sempre faria. Uma escolha diferente, uma reação diferente, um caminho diferente. Algo que force a realidade a sair do automático. Porque se tudo estiver mesmo seguindo um padrão, então qualquer coisa fora dele pode mudar tudo. Agora para por um segundo e pensa no seu dia de hoje. Quantas coisas você fez no automático? Quantas decisões você realmente escolheu? E quantas você só repetiu? Talvez o maior controle que você acredita ter seja só uma ilusão confortável. E talvez você nunca tenha saído do roteiro. Mas aqui entra um ponto importante. Mesmo que tudo isso seja um padrão, ou um ciclo, ou até um tipo de sistema, isso não torna a sua vida menos real. O que você sente é real. O que você vive é real. Mas talvez não seja tão livre quanto você imagina. E talvez a liberdade não esteja em sair do sistema, mas em perceber ele. Porque no momento em que você percebe, você cria uma possibilidade, e uma única escolha diferente pode ser suficiente para quebrar tudo. Ou não, talvez o sistema simplesmente se ajuste, talvez tudo volte ao normal, como se nada tivesse acontecido, e você nunca saberia. E é exatamente isso que torna tudo mais estranho. Você nunca vai ter certeza, mas sempre vai ter a dúvida. Então eu te faço uma última pergunta. Amanhã, quando o seu dia começar, você vai viver exatamente como sempre viveu? Ou vai fazer algo diferente, só para testar se você realmente está no controle? Porque se existir qualquer chance de que isso seja um padrão, então talvez a única forma de descobrir seja quebrando ele. E se essa teoria fez sentido para você, ou mesmo se parece uma completa loucura, então você já começou a questionar, e é exatamente aí que tudo começa. Se inscreve agora no canal Teoria Proibida, porque aqui a gente vai cada vez mais fundo nessas ideias que ninguém tem coragem de explorar.
E comenta aqui embaixo. Você acredita que estamos vivendo uma simulação ou isso é viagem total? Quero saber também de onde você está assistindo esse vídeo. Isso ajuda muito a gente a entender até onde essas ideias estão chegando e trazer conteúdos ainda mais pesados para você. A verdade pode estar escondida e você pode estar mais perto dela do que imagina. A gente se vê no próximo vídeo.